Exclusivo. Polícia Civil lá em Niquelândia, norte do estado de Goiás, concluiu as investigações sobre o assassinato de uma mulher que foi morta a tiros dentro de casa. Só que o crime foi há 12 anos. O marido da vítima foi indiciado por homicídio qualificado. Reportagem na tela do Alanço. Foram 12 anos de silêncio, sofrimento, angústia e muitas perguntas sem respostas. A família de Maria Aparecida dos Santos Rocha, assassinada em janeiro de 2013, aos 49 anos, sempre conviveu com a impunidade e as dúvidas sobre a motivação e a autoria desse intrigante caso, que sempre esteve envolvido em mistério. Em todo esse tempo, a família afirma que sofreu muitas ameaças para não cobrar investigação sobre o homicídio. A família afirma que Maria Aparecida não tinha inimigos, era evangélica e vivia praticamente na fazenda. Dificilmente ela saía da propriedade rural. Maria Aparecida, conhecida como Cida, estaria sendo impedida pelo marido até de manter contato com a família. Maria Aparecida foi assassinada a tiros na fazenda onde morava com o marido, por volta das 9 da noite do dia 22 de janeiro de 2013. A fazenda São Bernardo, onde aconteceu o crime, fica no povoado conhecido como Faz Tudo ou Vila Taveira, município de Niquelândia, no norte de Goiás. Na época do crime, a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar um suposto latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas durante a investigação, o marido de Maria Aparecida passou a ser investigado como o principal suspeito de ter matado a própria mulher. Ele acabou sendo ouvido em um primeiro momento como declarante, ou seja, como vítima, no inquérito policial em que se apurava o latrocínio. Ele apresentou uma primeira versão dos peritos que estiveram no local, né, para fazer essa avaliação. E quando já, agora, enquanto suspeito do homicídio, acabou sendo interrogado em inquérito policial. Dentre essas oitivas dele próprio, né, seja na versão apresentada inicialmente aos peritos, seja na versão apresentada enquanto declarante e na última versão enquanto interrogado, a gente acabou constatando realmente, né, uma grande diversidade de informações que se contradizem. Né, essas informações aliadas ao trabalho pericial realizado no local, acabou realmente nos trazendo aí minha suspeição e indícios, na verdade, suficientes de que esse eventual latrocínio não existiu e que ele foi autor de um homicídio, né, praticado contra a esposa. Maria Aparecida deixou um casal de filhos. Tiago, mais velho, é médico e mora no estado do Pará. Ele afirma que se mudou de Goiás por causa das ameaças feitas para que ele não pressionasse a polícia para esclarecer o crime. A família de Maria Aparecida sempre suspeitou do envolvimento no crime desse homem, João Francisco da Rocha, marido da vítima. Tiago explica por que suspeita do envolvimento do próprio pai no assassinato de Maria Aparecida. A relação com meu pai, ela acabou. Eu não tenho contato com ele, nem eu nem minha irmã, né? Só eu e ela de irmão, né? Mas assim, a gente não tem nenhum contato com ele, não. E assim, mas pra vocês ele é o principal suspeito? Ele é. Foi ele que cometeu o crime. Numa segunda conversa com nossa equipe, Tiago reafirmou que acredita que a mãe foi morta porque sabia demais sobre supostos negócios envolvendo o pai, que seria uma espécie de grileiro de terras na região, além de manter relacionamentos extraconjugais. Eu acredito que o crime possa ter ocorrido por conta dele, às vezes, esconder alguma coisa, né? Ele sempre esteve envolvido com coisas erradas, né? Então, assim, eu acho que a minha mãe sabia muito e eu acho que talvez seja esse o motivo, né? Eu não acredito em questão de seguros, né? Que foi levantada essa possibilidade, mas de toda forma, né, eu acredito que tem que ter uma investigação, mas eu acredito que ela vivia sob opressão, né? Ela sempre foi muito calada em relação a esses assuntos, mas eu tenho uma convicção de que ela sofria calada, porque ele sempre foi muito opressor, ele sempre, não só com a minha mãe, mas com a gente também, tudo demonstra que
que não tem outra possibilidade, não tem outra explicação, né? Então, essa é a nossa forte suspeita, né? Enquanto estava casado com Maria Aparecida, João Rocha teria se relacionado com uma mulher de Goianésia, no Vale do São Patrício. Ele teve um relacionamento com uma amiga sua. Sim. Mas na época a mulher dele ainda estava viva. Estava viva. Os filhos dele eram pequenos ainda. Estava estudando no Acre. E ele teve um relacionamento com essa mulher? Sim. Por quanto tempo? De 3 a 7 anos, que ela me falou. Então, na verdade, ele tinha a mulher dele, tinha os filhos pequenos e tinha essa mulher em Goianésia. Sim. Os filhos de Maria Aparecida forneceram informações que ajudaram a polícia a indiciar João Rocha como suspeito do homicídio. Eles relatam que, na verdade, assim, o casal aparentemente vivia, né, uma vida conjugal normal, sem problemas aparentes. No entanto, um dos filhos relata que o pai fazia bastante negócios e que seriam esses negócios um tanto bagunçados. E que ele acredita que um dos possíveis motivos para a prática desses delitos seriam, de fato, esses negócios bagunçados do pai e descobertos pela mãe que poderiam ter levado a essa situação. O delegado que concluiu as investigações e indiciou João Rocha como principal suspeito afirma que existem muitas contradições nos depoimentos. Não houve em nenhum momento, em nenhuma das versões apresentadas por ele, que houve o anúncio de um assalto. Bom, indivíduos adentraram a residência durante a noite, onde havia ali uma picape, uma caminhonete, que na ocasião aparentemente estava com a bateria retirada, mas em condições de levar. Não solicitaram dinheiro, não exigiram nenhum objeto e, teoricamente, chegaram já efetuando disparo de arma de fogo. É uma situação atípica, né? Não se encontra lógica em uma suposta tentativa de assalto em que não é anunciado um assalto. Ele se contradiz muito, inclusive, com relação às pessoas. Inicialmente, em um primeiro momento, ele indica que 2 indivíduos adentraram o imóvel, primeiramente teriam chegado atirando e supostamente nessa circunstância teriam acabado alvejando a vítima ainda na sala. Em um segundo momento, ele relata que um dos indivíduos teria pegado a esposa dele, levado até a porta do quarto e, no momento, na porta do quarto, efetuou um disparo contra ela e ela veio a cair no chão. Inicialmente, ele relata que ingressaram 2 indivíduos no imóvel. Em um segundo momento, ele fala que supostamente seriam 3, que 2 teriam entrado pela porta do fundo da casa e um terceiro estaria pelo lado de fora e teria efetuado disparos, inclusive, contra ele por essa janela. Já durante o interrogatório policial, já afirma que esses indivíduos eram 3 e os 3 teriam entrado pelas portas do fundo, pela porta do fundo da residência. De acordo com o inquérito policial, assim que percebeu que Maria Aparecida estava morta, João Rocha teria colocado em prática uma trama para simular que a mulher teria sido vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. João Rocha teria telefonado para amigos de Goiânia e, em seguida, foi para a casa de um irmão que morava na mesma fazenda. No caminho, diz ter perdido a arma usada para se defender dos supostos assaltantes. O comportamento de João Rocha chamou a atenção dos policiais militares na época, já que após a morte da mulher dele, João Rocha se apressou para tomar banho e estava muito tranquilo para quem tinha acabado de perder a companheira. Quando os PMs informaram que ele seria levado para a delegacia, João Rocha teria ficado alterado e ameaçou os policiais, afirmando que tinha influência e muitos amigos da polícia. A família de Maria Aparecida suspeita que o crime foi planejado ou queima de arquivo. Falou que tinha feito um seguro no nome dela. Mas explicou por que tinha feito o seguro? Só falou que tinha feito. Eu acho que esse trem já foi de causa pensado para ele pegar ele para controlar alguma coisa que ele devia, que ele vivia falando que tinha corrido e tal. Eu acho que alguém perseguia ele e ele fez esse seguro já de causa pensado para poder sair fora das dívidas que ele tinha para trás. Aí, no caso do seguro ser no nome dela, ela morreu, estava pronta. É porque que ele tirou, não tem um imóvel no nome dele, tá tudo no nome de terceiro. Ele tirou antes de matar ela. Então, antes dela morrer, os imóveis já tinham sido transferidos? Tinha sido transferido para os Laranja. É funcionário dele, é um pessoal, Hotel da Goianira,
Tá tudo no nome de terceiro. Então, assim, tinha o seguro e ele transferiu os imóveis também. Isso. Ele transferiu os imóveis para o nome de outras pessoas. Aí, sendo que quem trabalhava era minha irmã. Minha irmã que trabalhou muito para conquistar, aí para estudar os meninos. Quando completou 7 anos da morte de Maria Aparecida, João Francisco da Rocha deu esse testemunho numa igreja em que frequenta em Goiânia. No testemunho, João Rocha fala do crime e afirma que a mulher foi assassinada por criminosos que entraram na fazenda em Niquelândia para roubar gado. Eu tenho um problema, eu fiquei há 7 anos, vai fazer já 8 anos que eu fiquei viúvo, e nessa viuvez foi um assalto, um roubo de gado na fazenda e eu perdi a esposa. E na fazenda só tinha eu e ela. E caseiro e meu irmão, mas em outra casa. Então primeiro sou eu, porque estava só nós dois ali. No depoimento feito na igreja, João Rocha garante que a polícia descobriu quem eram os criminosos que invadiram a fazenda e mataram a mulher dele. Deus fez um grande milagre e de imediato descobriu os autores do crime. Não conseguiu roubar o gado e deu errado e houve um impasse e aquilo chocou muito. Essa versão contada na igreja por João Rocha é desmentida pela polícia. Ninguém foi preso por causa do crime e o relato de João Rocha é diferente das informações que foram fornecidas por ele em vários depoimentos na delegacia da Polícia Civil de Niquelândia. Eu já tenho inconsistência de um suposto assalto que não foi anunciado, de indivíduos que ingressaram no imóvel supostamente atirando contra alguém sem pedir nada, da diversidade da quantidade de pessoas que estavam no local, o momento em que foi efetuado esse disparo, né, inicialmente relata uma forma, outra e outra, então são 3 situações distintas, já são mais evidências de que realmente essas versões não condizem com a realidade ou pelo menos não tem como serem incríveis a partir das informações prestadas pelo próprio investigado. Em alguns depoimentos, João Rocha contou que o revólver dele estava numa pochete pendurada na cabeceira da cama. Em outros, a arma estava escondida debaixo da cama. Maria Aparecida vivia praticamente sozinha com João Rocha na fazenda, já que os 2 filhos do casal foram mandados ainda jovens para estudar no estado do Acre. A família de Maria Aparecida estranha o fato dos filhos não terem se interessado em esclarecer a morte da mãe. Era sempre ameaça. Ele ameaçou o filho até que ninguém quis mexer com isso mais. Até o filho da vítima recebeu ameaças. Todos. Todo mundo. Filho também. Filho recebeu ameaça. E então por isso que a gente tem medo. Tiago, filho de Maria Aparecida, com o suspeito, conta que toda vez que tentava buscar informações sobre a morte da mãe, era ameaçado. Meu pai, em um momento, ele chegou a falar, olha, se vocês continuarem indo lá, esses parentes aí que estão andando atrás, eu vou passar, se eu ver na rua, eu vou passar em cima. Minha vontade é passar em cima. Minha vontade é de matar essas pessoas. Porque, segundo ele, estavam prejudicando ele. E não era nada disso, né? A gente estava andando atrás para saber, né, o que realmente aconteceu. E a partir desse momento que a gente começou a tomar as iniciativas, foi gerando um ódio, né, da parte dele, tanto em relação à minha família, né, quanto comigo também, né. Começou a criar um clima muito hostil, né. Na tentativa de ouvir a versão de João Rocha, fomos até Goianira, na região metropolitana da capital. Ele é dono desse pequeno hotel que fica nas margens da GO 070. Na recepção, a pessoa que nos atendeu confirmou que João Rocha é dono do hotel, mas que raramente aparece por lá. Eu consigo falar com o seu João da Rocha aqui? Não sei pode. Seria o proprietário? É. Mas ele vem aqui ou não? De vez em quando. É. Muito raro. Jazão, o repórter tá aqui querendo falar com você aqui. Ele não tá aqui não, ele não tá podendo te atender não. Há 5 anos, João Rocha está casado com uma conhecida médica de Goiânia.
A médica nos contou qual foi a versão da morte de Maria Aparecida contada pelo atual companheiro. E quando eu fui casar com ele, eu fui até na polícia para me ver sobre isso. Lá eu estava como vítima de um tiroteio que teve no processo, não deu nada. Então ele fala que ele é vítima, foi de ladrão que entrou lá. A médica disse que não acredita no envolvimento do companheiro com a morte de Maria Aparecida. É porque ele estava sozinho com ela e sempre que acha que dá só, a polícia imagina que é a pessoa, isso aí é normal. Mas só que não teve prova, não teve nada e a família dela suspeitou mesmo, porque estava sozinho com ela. Mas diz que fez perícia, fez tudo e não deu nada. A senhora sabe das ameaças que ele fez para os filhos, essas coisas? Pois é, os filhos dele, inclusive, é brigado com ele por causa disso. Porque os filhos foi jogar na cara dele que era ele. E depois ficaram de mal, eles nem se falam. E ele fala o tempo todo, meus filhos vão pagar caro por essa coisa que eles levantaram contra. De acordo com informações da polícia e familiares de Maria Aparecida, João Rocha viveu vários relacionamentos enquanto a mulher estava viva e após a morte dela. Em um desses relacionamentos, a mulher acabou conseguindo 2 medidas protetivas contra João Rocha. De acordo com ela, ela morava no interior do estado, ficou viúva e recebeu uma herança do marido. Quando começou a se relacionar com João Rocha, ela diz que foi convencida por ele a vender toda a herança e juntos compraram esse imóvel que fica aqui no setor rodoviário em Goiânia, onde tocaram um hotel por vários anos. O relacionamento ia bem, até que ela descobriu que João Rocha era investigado pela polícia como suspeito de ter matado a mulher em Niquelândia em 2013. Foi aí que as ameaças e agressões teriam começado e que resultaram nas 2 medidas protetivas expedidas pelo Poder Judiciário. Essa é a mulher que denunciou João Rocha por agressão e ameaças. Para montar o hotel em Goiânia, ela vendeu gado, carro e imóveis para virar sócia de João Rocha. Quando tentou investigar o passado do então companheiro, a mulher disse que a vida dela se transformou num verdadeiro inferno. Você decidiu romper o relacionamento por causa disso? Por quê? Porque se ele fez isso com a mulher dele, com a mãe dos filhos dele, imagina comigo. E aí, como é que virou o caso de polícia essa história? Porque eu fui arrumar as roupas dele pra pôr ele pra fora. E ele entrou dentro do quarto e me empurrou. E eu caí, levantei e ele me empurrou de novo. Aí eu já tava com medo. Aí que eu fiquei mais com medo ainda, eu fui na delegacia da mulher. Aí pediu medida protetiva. Pedi a medida protetiva, me deram a medida protetiva para eu ficar 500 metros de distância de mim. Com 3 dias, ele entrou no hotel e desligou as câmeras do hotel. Aí eu abandonei o hotel. Então, na verdade, ele descumpriu a medida. Descumpriu. Entrou no hotel e desligou as câmeras. E eu fui na delegacia de novo e saí do hotel. Aí teve mais uma medida protetiva. Teve mais uma. Vivendo escondida e com as 2 medidas protetivas em aberto, a mulher afirma que a cama com as marcas dos tiros que mataram Maria Aparecida em Niquelândia em 2013 foi trazida para Goiânia e ficava no hotel do casal. Só falou que foi a cama que ele dormia com a mulher quando ela faleceu. E trouxe essa cama para cá. Trouxe. O hotel está em nome de um suposto laranja e a mulher luta para conseguir provar que é sócia do imóvel. Enquanto tenta reaver o dinheiro que investiu no hotel, a mulher trabalha como doméstica para sobreviver. Ela saiu sem nada do relacionamento. Você chegou a entrar na justiça, mas você não conseguiu provar a união estável. Não. Bom, foi que a minha advogada falou que não. Que o juiz tinha encerrado o caso e tinha ficado por ali mesmo. Como é que você está hoje? Hoje eu estou desempregada e... Sem nada? Sem nada. O patrimônio que você tinha foi todo nesse hotel? Tudo no hotel. Tentamos falar com João Rocha por várias semanas,
No primeiro contato via WhatsApp, ele se dispôs a conceder a entrevista para esclarecer a morte da mulher em 2013. João Rocha mudou de ideia e não quis mais conversar com nossa equipe. Entramos em contato com o advogado dele, que alegou que João Rocha foi vítima de assalto na fazenda, ocorrência que resultou na morte de Maria Aparecida. O advogado pediu que as perguntas fossem enviadas a ele por e-mail. Mandamos 9 questionamentos para o advogado de João Rocha, que prometeu responder a todas as perguntas, mas depois não nos atendeu mais, conforme mostram as conversas via WhatsApp e e-mail. Aliando agora a prova técnica, que é o exame pericial, com os depoimentos prestados pelas testemunhas que trazem aí essa suspeição sobre ele, considerando todas as circunstâncias, né, das divergências, mais a tentativa aparentemente dele de evitar que a investigação tivesse prosseguimento, se esclarecesse os fatos, mas as conclusões periciais dos laudos realmente não deixa, pelo menos a princípio e a título de investigação policial, de que o fato ali foi um homicídio e realmente ele teria sido, né, o suposto autor desse crime. Apesar de já ter se passado tanto tempo, a família de Maria Aparecida ainda não perdeu as esperanças de que a justiça seja feita. Eu creio que se a autoridade for a fundo, vai fazer justiça por ela. Porque é o que nós queremos, é justiça.